Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo por aqui. O frio chegou na minha cidade aqui em Chapecó. Sabemos que as estações mudam, mas Deus não muda, né? Então existe beleza em cada uma das estações, desde o inverno, apesar do frio para quem não gosta, mas tem beleza quando a gente olha aqueles campos então com geada, né? Aqui na minha região tem bastante disso. E tem beleza nisso, né? E também no verão tem suas belezas, o litoral, enfim, mas entendemos que também na nossa vida passamos por estações que têm belezas diferentes. Talvez você está numa expectativa para acessar uma estação que não é a que você está vivendo hoje, mas eu te convido então a pensar nas belezas da estação que você está vivendo agora. Então, se você é uma pessoa que está buscando um relacionamento, a sua família vai ter essa estação na tua vida, com certeza, Deus vai te dar a vitória, mas existe a beleza na estação que você está tendo agora, sozinho, então, sozinho com Jesus, melhor ainda, né? Então, tire esse tempo para conhecer melhor a Deus, se relacionar com Ele e criar uma base, então, uma fundação para a tua vida quando a tua família for entregue a você. Então, pensando em estações, é muito importante pensar nisso, que você está vivendo alguma coisa que depois vai se transformar em algo melhor ainda a partir da palavra de Deus, mas que tenha essa perspectiva, então, de apreciar a beleza e a riqueza de cada uma das estações. Sobre riqueza, eu estava conversando com um amigo meu hoje, no início da tarde, sobre a riqueza de conhecer a Deus, se relacionar com Ele, que é uma riqueza diferente do que o mundo está falando, né? Então, acompanhar esse ritmo tão frenético, então, das conquistas, né? Conquistar valores materiais, bens materiais, tudo isso a gente corre atrás, mas não está ali o nosso coração, não está ali a nossa riqueza. A riqueza está em se relacionar com Deus, e isso é maravilhoso. E tão maravilhoso, tão precioso é esse tempo que nós vivemos hoje, que nós não estamos sofrendo, então, por buscar a palavra, por nos relacionar com ela, falar sobre Jesus para as pessoas, hoje não é um problema. É até bonito, né? Então, nós temos essa oportunidade de sermos cristãos e falar sobre Jesus. Isso tudo está tendo cada vez mais espaço e que bom, né? Tomara que tenhamos cada vez mais espaço para falar de Jesus, falar do seu amor. Mas em outros períodos relatados na Bíblia ou até depois, fora, né, do período bíblico, pessoas são perseguidas, né, presas por pregarem o evangelho. Um exemplo, então, que está na Bíblia é Paulo e Silas. Eles são o assunto de hoje. Nós vamos falar um pouquinho do contexto antes e depois da prisão deles, então, que eles foram libertos a partir do louvor. Então, a partir de cantar louvores e orar a Deus, as correntes foram rompidas. Isso é maravilhoso, existem muitas palavras sobre isso, me chama muita atenção porque eu gosto muito de música, então, de louvar a Deus, de cantar louvores. O Senhor habita no meio de louvores, então aí a gente já sabe que começando a louvar é aí que a gente consegue a nossa vitória. Mas pensando em contexto, nós vamos ler um pouquinho antes e um pouquinho depois. Para quem vai acompanhar na Bíblia, está em 16, capítulo 16 de Atos, versículo também 16. Eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Para quem não tem Bíblia em casa, vai comprar uma Bíblia agora para começar a ler, se relacionar com a palavra, sugiro comprar uma versão NVT, que ela tem uma linguagem mais acessível, até eu vou fazer então essa leitura com vocês. Vocês vão observar que neste vídeo nós vamos ler um pouco mais de texto para elaborar a história, então passar pelo contexto que a gente está mencionando. E sendo assim, já vamos começar o que Lucas relata em Atos dos Apóstolos, que é o seguinte: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Olha só que bonitas as palavras dessa pessoa que está possuída por um espírito de engano, né? Um espírito de adivinhações. E é interessante pensar nisso, não só já diretamente falarmos da prisão de Paulo e Silas, porque existe esse engano, essa adivinhação, que passa por esse assunto mais esotérico da bola de cristal, da adivinhação, de todos esses itens assim mais místicos da religiosidade, mas o mundo de hoje não está só nesse aspecto, pensando em espíritos de adivinhação e espíritos de engano. Qual que é o espírito de engano? O que vem, então, para adivinhar o futuro, predizer o futuro,
esses estudos, então, sobre o ser humano, sobre a antropologia, sobre tudo que diz respeito aos padrões de comportamento e às expectativas para o mundo, que não passam por Jesus, tendem a ter uma visão, então, equivocada e enganosa. E por que eu digo isso? Em João, capítulo 14, verso 6, Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então isso fica evidente que não existe um outro caminho, e bastante óbvio para quem está se relacionando com Jesus, já sentiu a sua presença, sabe o quanto ele é real, que você não passa mais a procurar outros assuntos, ou até você pode ser uma pessoa estudiosa, eu gosto bastante de ler, tenho interesse por conhecimento, mas eu não fico, então, me atendo a ciências que não pensam em Jesus, que não estão relacionadas com a palavra de Deus, porque eu sei que o caminho, a verdade e a vida eu encontro em Jesus. Então, esse espírito enganador, ele pode falar algumas coisas que fazem sentido. Então, que belas palavras foram essas que o espírito falou ali, através dessa escrava, que dava muito dinheiro aos seus senhores, dizendo, então, que para buscar a salvação seria através desses homens. Mas olha o que diz no versículo 18. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Então vamos entender, né? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e um espírito, pelo nome de Jesus, é expulso, tá vendo que a conta não ia fechar, né? Então, talvez alguma coisa ali de anunciação de futuro, padrões de comportamento, que expectativas que o mundo pode nos dizer sobre o que vai acontecer, até poderia surgir num diálogo com essa escrava. Mas ela não estava com a verdade e a vida, que é Jesus. Então, sendo assim, não permaneceu no corpo dela, né? Então esse espírito foi expulso. Certo, mas isso gerou uma indignação nos seus donos, né, nos senhores dessa escrava, que eles ganhavam muito dinheiro com ela. Então, vejam que a conta não ia fechar para eles, porque eles estavam explorando o povo através do espírito de engano. Será que você vê isso na tua vida, no teu contexto, ou no jornal que você assiste? Será que tem algo que você pode relacionar com isso que aconteceu há 2000 anos atrás? Eu creio que sim. Então, a Bíblia é muito atual, a Bíblia é muito real e a gente pode nos alimentar dela para viver a nossa vida, então, em 2025, ou seja, qual for o ano que você vai estar assistindo esse vídeo. Então, esse compilado de fé, né, combinar conhecimentos com Jesus, com outras iniciativas de religiosidade, a gente já sabe que isso não vai ser produtivo, né? Então, Deus ele não divide a sua glória. Isso é maravilhoso e deixa a vida mais leve, pensar, eu não preciso ficar buscando tantos caminhos, eu conheço a Jesus e vou me alimentar da palavra dele, e aí eu tenho, então, o caminho, a verdade e a vida, tá tudo certo. A vida fica mais leve, né? Então a gente não precisa encher de expectativas e buscas e tentar nos encontrar, porque esse tanto de possibilidades, tanto para a nossa existência quanto para as nossas crenças, isso parece uma liberdade, mas na verdade nós ficamos refém, porque sem uma referência, sem uma base, sem uma fundação, então, para as nossas crenças, nós ficamos então em algo vazio, em algo vago, algo que não faz sentido, né? Mas existem pessoas então que ganham dinheiro, que se beneficiam com esse engano das pessoas. E foi o que aconteceu então com Paulo e Silas, que isso levou eles à prisão. Isso aparece então lá no versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados para a prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Esse carcereiro, eu creio que ele tinha muitas responsabilidades, né? Então, vejam como a sociedade onde eles estavam inseridos, ela trazia essa perseguição aos cristãos e o quanto isso estava impactando nos ganhos deles, né? Então, como eles estavam, então, com essa expectativa de eliminar esse atrapalho, então, para todo o sistema de economia, de religiosidade que estavam inseridos, então, ali nesse contexto. E então, nessa questão, o carcereiro era a ponta final dessa perseguição, dessa opressão ao cristianismo. Eu creio que ele tinha, então, essa responsabilidade de manter eles presos, né? Se acontecesse algo que eles pudessem fugir, ele seria morto, né? Então já tinha um temor pela vida dele. E como a gente vai entender daqui por diante,
com certeza ele estava ali pela família dele, né? Então nós trabalhamos para sustentar e apoiar a nossa família. Creio que com ele não estava sendo muito diferente. Então também ele tem algo que nós podemos nos relacionar, ter uma empatia mesmo com uma pessoa que está cumprindo um ofício que talvez ele não se identifique tanto, né? Tanto é que a gente vai entender isso logo na sequência. Seguiram então presos, e aí no versículo 25 está descrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, eles não se soltaram simplesmente por se soltar ou porque Deus entendia que eles precisavam ser soltos. Isso foi justamente pelo louvor e pela oração que eles conseguiram a vitória. Da mesma maneira que para conquistar Jericó, fizeram voltas então ao redor da cidade, e nas últimas voltas então acessaram a cidade cantando e louvando a Deus, fazendo barulho, então glorificando o nome de Deus, e aí a vitória veio, né? O Senhor, ele habita no meio dos louvores. Então, se você quer acessar a presença de Deus, cante a ele louvores, né? Ligue na sua casa, no seu carro, ligue louvores e cante com intenção, né? Muitas canções nós conhecemos, nós já sabemos a letra, mas às vezes por displicência cantamos por cantar, né? E quando nós louvamos, então, entoamos louvores a Deus, correntes saem, né? Correntes se rompem. E não só eles que estavam cantando, né? Então, Paulo e Silas estavam orando e cantando, mas os outros presos só ouviam esse louvor e também foram soltos das amarras, né? Então, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por essa maravilhosa presença de Deus que invade quando nós estamos louvando a Ele, né? Então, como é atual essa passagem, né? É maravilhoso, é rico demais você se relacionar com a palavra de Deus e entender o quanto Deus é maravilhoso, né? Então as pessoas foram libertas, livres pelo louvor a Deus, que você aplique isso na sua vida, que você comece a profetizar, orar, falar coisas boas e entoar louvores a Deus, porque nós existimos para esse chamado, né, que foi falado no vídeo anterior. Nós existimos para glorificar o nome de Deus. Então, fazendo isso, a gente está se conectando com o Pai, voltando ao nosso propósito de vida, e tudo vai fluindo, né, tudo vai sendo... As amarras vão sendo liberadas e a gente tem, então, essa liberdade, então, de viver uma real liberdade, né? Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso está escrito em Gálatas 5:1. Não é uma redundância dessa carta de Paulo. É justamente que nós estamos já livres e aí nós precisamos exercer essa liberdade. E a partir disso é que rompendo as correntes, então, que nos prendem de crenças antigas, de limitações que a nossa cabeça nos impõe, então, contexto, seja familiar, seja de convívio, de sociedade, vizinhança, o que foi que te impôs correntes e colocou na tua vida limitações, parece uma prisão mesmo, mental, emocional. Quando você louva a Deus, você se liberta disso, né? Então, que maravilha, né? Vamos fazer isso, vamos louvar a Deus, plenos pulmões aí, cantar louvores a Deus, e Deus é maravilhoso. Amém? E agora, pensando nesse carcereiro de novo, segue o texto. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Então, que angústia que essa pessoa estava passando, né? Então, ela estava oprimindo pessoas que ela não gostaria, né? Então, fica evidente aqui que ela não estava contra eles, né? Mas ele estava num ofício. Então, às vezes, aquela roda de amigos que impõem a você fazer uma piada sem graça sobre espiritualidade, isso é um pouco de perseguir aos cristãos, né? Isso faz alguém que está junto ali com você ter um receio de falar o evangelho, né? Então, essas prisões, essa condenação, essa perseguição, hoje ela é muito mais subjetiva e até muitas vezes engraçadinha, tem muitas piadas sobre isso, né? Então, às vezes você está num contexto em que a perseguição está acontecendo, mas você não tem essa vontade. Então, se liberte também, né? Parece que você está oprimindo alguém, mas ele que estava sendo oprimido, né? No caso, o carcereiro. Ele queria ser salvo, né? E o que eles responderam para ele? Creia no Senhor Jesus, e você e sua casa serão salvos.
Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Você veja que uma pessoa não é nunca sozinha, né? Ela representa uma família. Ao passo que nós entendemos que se ele estava lá trabalhando e fazendo aquele ofício, era realmente para trazer o sustento para a família. E era uma preocupação para ele. O Espírito Santo indicou, então, para Paulo e Silas, para a preocupação que ele tinha de salvar a família, que ele tivesse realmente o olhar para onde deve ser colocado, né? Em Jesus, pela salvação, que é uma riqueza muito maior do que o salário que ele podia estar ganhando ali, exercendo algo que estava totalmente fora da vontade de Deus, que era perseguir aos cristãos, né? Então, foi salvo ele e também sua família. Isso é maravilhoso, né? Então, ele teve essa iniciativa, o carcereiro, além de pedir por salvação, ele também teve o cuidado de ajudar a lavar, então limpar as feridas que Paulo e Silas tinham através dos seus açoites, né? Isso fala no versículo 33. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Maravilhoso, né? Então, ele tomou a responsabilidade. O carcereiro nos ensina muita coisa aqui. Então, ele teve uma conduta, todo um caminhar equivocado ali, perseguindo os cristãos, mas quando ele entendeu a sua responsabilidade, ele mudou a rota e começou, então, a cuidar do que ele mesmo causou, né? Então, existem feridas que muitas vezes você traz por uma preocupação por algo que vem lá da tua família, que é o que acontecia com ele. Então ele tinha uma preocupação pela família, tinha algo que ele tinha vivido com a família, e aí ele precisava agora descontar nos demais, né? Então ele repassava uma preocupação e gerava feridas. Mas aqui aconteceu realmente uma renovação da mente dele, e ele conseguiu viver coisas novas em Deus. Versículo 34. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Então, a alegria de crer em Deus nada substitui. E nada substitui a comunhão em família, né? Então, quando chamamos a presença de Deus para a nossa família e a nossa salvação acontece através da busca em Deus, de pedir perdão, de nos responsabilizarmos pelas feridas que nós causamos, existe então a cura, a comunhão e a alegria. Então, que maravilhoso. É interessante ver o quanto um contexto é mudado através do louvor e através da tomada de responsabilidade. Talvez tenha algumas feridas que você causou em pessoas que são responsabilidades tuas e você estava fazendo então isso com as suas preocupações particulares. Então, se você está preocupado com a tua família, com a tua individualidade, com os teus, acaba que às vezes você pode ferir outras pessoas e parece que a tua intenção é muito boa. Mas a intenção do carcereiro não importa se ela era boa ou não era. Ele estava ferindo pessoas. Então, que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração uma inspeção do que realmente é pregar o Evangelho, o que realmente é viver o Evangelho, que a gente não se misture mais em entendimentos de egoísmo, pensando que eu estou aqui pela minha família, estou aqui pelos meus, se os meus estão bem, os outros não precisam estar. Pelo contrário, e quando essa consciência, essa preciosidade, essa riqueza da salvação em Deus invade nossos corações, nós temos então esse senso de responsabilidade para curar feridas. Então acontece algo em nós e também através de nós. Nós somos então o sal da terra quando passamos a cuidar dos demais, assim como nós fomos cuidados. Entenda, cuidando das pessoas, Paulo e Silas estavam fazendo isso. Eles poderiam estar magoados com esse carcereiro e dizer, cara, eu não vou conversar com você, você me prendeu, você me açoitou. Mas mesmo assim, entendendo o clamor desse carcereiro, eles tiveram misericórdia através do Espírito Santo, não através do mérito deles, e sim porque eles estavam em Deus, para realmente resgatar alguém. E que riqueza é isso, né? Quantos ensinamentos, eu acho que daria para escrever um livro sobre só esse trecho da Bíblia, né? Porque que maravilha entender o quanto nós podemos ser agente de cura, o quanto a família traz consolo e comunhão, e isso tudo vem então da nossa responsabilidade. Que você possa entender isso na sua vida, aplicar isso, ser responsável pelas feridas que você já causou, mas independente de qualquer coisa, você já começa agora louvando a Deus, engrandecendo o nome dele, que aí a libertação vai acontecer. Para quem está junto de ti, para quem está só ouvindo o que você está falando na tua vida,
vai acontecer a libertação. Isso é que eu declaro em nome de Jesus. E nós vamos orar exatamente sobre isso. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez estarmos falando de Ti, estarmos falando do Teu amor. Enquanto lemos a Tua palavra, que a Tua palavra leia os nossos corações, que nós possamos, então, mudar as nossas rotas, as nossas condutas, que nós possamos estar, então, num novo momento de responsabilidade. Isso tudo vai começar a partir de glorificar o Teu nome. Senhor, invade nossos corações, Espírito Santo, invade nossos corações, que possamos sentir a Tua presença, que possamos guiar as nossas condutas a partir da Tua presença. Glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e grandes coisas o Senhor tens feito. Glória a Deus, em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Você tem uma semana maravilhosa, se responsabilizando e principalmente glorificando o nome de Deus. Amém? Um abraço do teu coração.